Bom, gente, continuando aqui, então a gente viu o refluxo mínimo, tá? Agora, o refluxo mínimo, né, gente, ele vai depender da alimentação. Nesse caso aqui, a gente só tinha uma situação, né, que a alimentação é um líquido comprimido, mas se a gente tivesse outras situações, né, se a gente tivesse outras situações e que tinha que calcular outros tipos de alimentação, como no exercício anterior, o B1, B2 e B3, aí a gente teria que achar o refluxo mínimo para cada uma daquelas situações, tá? Agora, a gente vai achar um número de estágios mínimos. Então, aqui é o refluxo mínimo. Então, agora a gente vai achar um número de estágios mínimos, tá? O número de estágios mínimos é quando a gente trabalha com refluxo tendendo ao infinito, com refluxo total. Então, para a gente achar o número de estágios mínimos, é bem tranquilo, tá? Eu vou pegar aqui para fazer com vocês. Para a gente fazer enquanto refluxo mínimo, a gente precisa da equação do refluxo mínimo para estar achando. O número de estágios mínimos, a gente só consegue olhar pelo gráfico, tá? Então, eu vou pegar um gráfico aqui em branco para estar resolvendo com vocês aqui. No caso, o número de estágios mínimos, a gente vai calcular eles sem aquelas retas todas que a gente faz. A gente só vai pegar aqui, ó, o XD e o XD e o XB e traçar os pratos como se não tivesse linha, ou seja, como se não tivesse, como não tem, né? Como não tem, a gente vai traçar, né, sem essas linhas aqui, os pratos. Então, o mínimo de pratos que eu teria seriam quantos? 5,8, né? O nosso exercício foi 7, né? 7,8, quase 8. Então, o mínimo de pratos que eu conseguiria fazer para essa operação seria mais ou menos 5,8 pratos, aproximadamente 6, tá? Então, para me achar o número de estágios mínimos, é só pelo gráfico. Então, eu vou pegar um gráfico em branco, para eu poder fazer aqui com vocês no Paint. Aqui, gente. Então, vamos lá. Não, vocês não estão vendo o gráfico, não. Peraí que eu vou colocar no gráfico. Estão vendo o gráfico aí? Sim. Ok. Em branco, né? O gráfico em branco. Então, para a gente achar o número de estágios mínimos, a gente vai marcar o XD, que é 0,95. É pra gente fazer de novo o outro gráfico, né? Pra achar. Vai precisar de outro gráfico. Tá. Vocês têm aí? Pega. Eu coloquei um gráfico lá no ABGIS em branco, tá? Toda vez que vocês precisarem, vocês baixam lá. Eu imprimi um monte no serviço. Então, aqui, ó. Ixi. Vou botar aqui. A gente vai marcar aqui, ó, 0,95, tá? Pronto. E eu vou marcar o meu XB. O meu XB foi 0,10. Não tô lembrando mais. Deixa eu ver. O fundo, produto de topo... É 0,10 mesmo. 0,10. Então, vou marcar aqui 0,10, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Traçar os pratos sem nenhuma linha aqui, nenhuma linha de operação. E vou ver qual que vai ser o número de estágios mínimos, ó. Então, vamos lá. O que eu fiz no meu aqui deu 7,5. Ele para aqui tem que parar nesse zero, nessa linha vermelha de baixo aqui, né? Isso, tem que parar no 0,1.
tá? Que é o XB. Então, aí no caso, no meu, deu 6 pratos e a linha que desceu aqui nessa ponta vermelha. Então, deu 6 pratos. É isso mesmo, o meu tinha dado 5,8. Olha. Porque o meu, a linha que desce, essa linha que você desceu aqui no último prato, Deu certinho. ela deu em Encontrou cima da linha certinho. vermelha. Sim, então o seu deu 6. Ó, vamos ver quanto que deu o meu aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, vocês sabem aqui que dá uma diferençazinha, né? Fazendo pelo pente, fazendo à mão. Meu Deus, 5,5. Né? No caso aí, eu jogaria para 6 também, né? Então, o número de estágios mínimos é aproximadamente 6. Tá? Que a gente poderia estar falando aí. Aí, deixa eu mostrar para vocês o meu desenho que eu tinha feito. 5,5 então, né, Sabrina? Eu também achei 5,5. O meu deu 5,5. Mas aqui no pente, né? Agora, agora aqui, tá vendo? No gráfico, vocês estão vendo o gráfico à mão? Sim, sim. O gráfico à mão deu um pouquinho a mais de 5,5, ó. Deu 5,7, mais ou menos, tá vendo? Então, a gente pode colocar 5,5, ou então aproximadamente 6, tá vendo? Então, O seu para à mão você... deu 6, né? Isso, 5,7 mais ou menos, tá vendo, Rodolfo? Aqui, ó. O meu 0,1, ele corta mais pro final do prato. Entendi. Lá ele cortou mais no meio, tá? Então, aproximadamente 6, tá? Então, 5, alguma coisa, aproximadamente 6. Então, ou seja, para eu poder fazer esse processo com essas determinações, o mínimo que eu teria era 6 pratos. Lá no exercício, né, em tudo que a gente fez, a gente achou 7,8, aproximadamente 8 pratos. Mas o mínimo que eu poderia ter nessa coluna aí seriam 6 pratos, tá? Aproximadamente 6. Então, esse é o número de estágios mínimos quando eu trabalho com refluxo total, tá? Imaginando o refluxo total, que é o refluxo tendendo ao infinito. Então a resposta aqui então vai ser esse caso, né? Oi? A Bruna me perguntou um negócio antes. O que foi, Bruna? Você pode explicar de novo? Explico. O que você tinha perguntado, Rodolfo? Deixa eu ver se é... O que você falou, No Rodolfo? caso, igual o meu. Então, aí que a letra D está perguntando o número de estágios mínimos. Eu colocaria Então, 6. como o meu deu 6, vou colocar só 6. 6, isso. É aproximadamente esse valor mesmo, tá? Então, beleza, então. Pode colocar o valor que vocês acharem aí, tá? E vai dar, praticamente vai ser aproximadamente isso que vai dar. Então, olha só, Bruna, o que você vai fazer? O XD do exercício é 0,95, você vai marcar ele aqui. O XB é 10%, então você vai marcar ele aqui. O que você vai fazer para você achar o número de estágios mínimos? Você vai traçar os pratos, só que sem aquelas linhas de retificação, sem as linhas de alimentação, né? No exercício anterior, a gente viu, essa aqui seria a linha vamos supor, essa aqui é a linha da retificação. Essa aqui seria a linha da alimentação, vamos supor aqui, né? E essa aqui, a linha da retificação, mais ou menos. Né?
Aquela da distorção. Aí, o que você fazia? Você fazia os pratos até bater nessas linhas, não é mesmo? Só que nesse caso do estágio mínimo, é quando a gente está trabalhando com refluxo total. Então, a gente vai esquecer essas linhas que a gente fez e traçar os pratos sem as linhas. Então, a gente vai pegar aqui, só vai marcar o XD, tá vendo? O XB, pega o traço, bate e desce lá embaixo na linha. Nessa linha aqui, ó, Y igual a X. Faz e traz. Então, aqui não vai ter a linha da retificação, nem da alimentação, nem da distorção. Você só vai marcar para você saber onde você começa e onde você termina, tá? Aí você tem que ir lá na frente, bate na linha de equilíbrio e desce e bate na linha normal aqui, na Y igual a X. Vai na frente, desce até na linha de Y igual a X. Vai na frente, desce até na linha de Y igual a X e assim por diante, tá? Então, o número de estágios mínimos seriam 5,5 aproximadamente aqui, 6, né? Aproximadamente 6. 6 pratos. É o mínimo de pratos que você poderia construir essa coluna. Entendi. Tá? Muito obrigada. De nada. Podia ser assim, né? O outro gráfico também ia ser mais fácil. Ia ser mais fácil. Então, olha só, vou sair aqui, tá? Tá vendo aí? Gente, vocês estão vendo o slide, né? Vai me orientando aqui. Desenho. Aí agora, a gente... Até coloquei aqui na minha resolução, tá vendo? O número de estágios mínimos é aquele quando o refluxo é máximo, tá? O total. Então, o número de pratos é aproximadamente 6, tá vendo aqui, Rodolfo? 5,8 que eu tinha achado no exercício anterior. Agora, a gente vai achar o número de pratos reais, gente, tá? Então, vou colocar a fórmulazinha aqui. Eita, saiu, peraí. O número de pratos reais. Então, para a gente achar o número de pratos reais, a equação vai ser essa aqui, ó. Número de pratos reais é igual a número de pratos ideais dividido pela eficiência. Então, essa torre, né, gente, ela vai ter uma eficiência. Ela não vai trabalhar 100%, né, de eficiência. Então, esse aí que a gente vai achar para a eficiência, tá? Das condições, né? Essa é a letra D? Essa é a letra D. Deixa eu lembrar qual que é a letra D, gente. A letra D é o número de estágios reais para eficiência global de 0,6. Isso. Então, a gente fez a letra D, que deu aproximadamente 6. Agora, a gente vai para a letra E. É a letra E, Jéssica. A letra D é o número de estágios mínimos. Ah, tá, beleza. Que é o 6. Né? Ó, o refluxo mínimo deu 1,17. O número de estágios mínimos, aproximadamente 6. E letra E, o número de estágios reais para uma eficiência global de 0,6. Então, a gente vai usar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o número de pratos reais, eu vou pôr NR, tá, gente? Só para ficar mais fácil aqui. Então, o número de pratos reais vai ser igual ao número de pratos ideais dividido pela eficiência. O número de pratos ideais, aí a gente tem que ir lá na letra B. Quanto que a gente tinha achado de pratos para esse exercício? Foi 8? 7,5, né? Aproximadamente 8. Aproximadamente 8. Vamos colocar... Está dividido pela eficiência? Isso, Tá dividido tudo... pela eficiência. É o número de pratos ideais dividido pela eficiência. Ah, tá. Pratos reais não entra. Não, reais tá do outro lado. Então, o número de pratos ideais... vamos colocar aqui, né? 7,5, certo? Que a gente tinha achado, né?
dividido pela eficiência. A eficiência do processo é qual? 60%, não é? Então, vai ser 0,6, tá? Então, o número de pratos reais, vocês vão ver que vai dar mais. Então, vai ser 7,5 dividido por 0,6. Então, vai dar 12,5 pratos. Então, na realidade, a gente vai precisar aproximadamente 13 pratos reais Ô, para montar Sabrina, essa coluna. da minha letra B, o meu deu 8,5. Mas eu acho que eu... 8,5? Porque igual o seu hoje, você achou 7,5, não foi? 7,5. A gente achou em torno de 7. Você achou 8,5? Porque Tem certeza? eu fiz aqui. Uai, eu fiz aqui, né? Que é meu galho. Então. Eu fiz ele aqui. Mas eu acho que é porque eu acho que ele ficou... Agora eu tô parando pra ver, olhando ele direito aqui. O meu ficou meio... Ele ficou meio pra cima, assim, a ponta dele foi subindo, entendeu? Eu acho que isso... O desenhar torto influencia no resultado. Tem que desenhar bem certinho, tá? Não, eu então achei vou colocar que se 8,5 7,5, seu então. ficou bem fora. Se fosse 8, tudo bem, porque deu aproximadamente 8. Mas 8,5 achei que ficou um pouquinho fora, tá? Então, mas aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o número que vocês acharam na letra B, colocar como pratos ideais e dividir pela eficiência do processo. Se for 60, 0,6. Se for 70, 0,7, tá? Por aí vai. Então, esse aí seria o número de pratos reais. Aí, esse 0,6 deu no enunciado, não foi na eficiência? Falou que a eficiência é 60%, ó. Quer ver? Ai, gente, onde que tá? Tá aqui, ó. Aqui, gente, que eu tô procurando. Tá aqui, ó, 0,6, que é 60%, né? É 60% de eficiência. Aí nós achamos a eficiência. Esse 7,5 é o que mesmo, Sabrina? É o Y da linha? Não. O 7,5 é o número de pratos que você achou na letra B. Quantos pratos você achou na letra B? Aí a gente achou mais ou menos 7,5. Aí a gente pôs 7,5 dividido pelo 0,6, que é a eficiência que foi falado, tá? Esse número de pratos ideais é aqueles pratos que você traçou aqui, ó. Quer ver, ó? Sim. Esses pratos aqui, ó, tá? Ok. Ô, Sabrina, aí a letra D a gente coloca aproximadamente 6 pratos, né? Isso, pode ser. Aproximadamente 6. Tá. Então, gente, podemos passar? Vocês conseguiram entender aqui? É lógico que a eficiência, ela sendo... A eficiência, ela sendo, né? Ela não é 100%, né? Lógico que a gente vai precisar de mais pratos para poder cumprir, né, o que foi pedido, né? É lógico que não foi, né? A gente teria 7 pratos, tudo com 100% de eficiência, mas, né, no caso aí, como não é, a gente vai precisar de mais pratos para poder fazer a separação, tá? Sabrina, só uma pergunta. Essa eficiência você calculou no slide passado? Porque minha aula caiu? Não. Primeira vez que a gente tá calculando. Senão eu ia printar. Então tá. Aí, gente, a eficiência também,
Cada situação vai ter um número de pratos reais. Deixa eu pegar aqui no exemplo. A gente tinha... Ah, não foi aqui que a gente fez. Então, peraí que eu vou pegar o slide que a gente fez. Só um minutinho. E tem exercício que pede para calcular o contrário, tipo, para achar a eficiência também? Pode ser te dar o número de pratos reais, né? Aí pedir para você achar a eficiência. Entendi. Naquele exercício que a gente fez, que tinha um B1, acho que é o exercício do dia 8 de maio. Peraí, deixa eu dar uma procurada aqui no meu notebook. Esse exercício aqui que a gente calculou a B1, B2, foi? Não. Deixa eu ver onde que a gente... Assim, aqui tem a B1, ó. Então, essa questão aqui, tá vendo, gente? Que a gente fez as aulas passadas, foi no dia 8. Aí a gente achou o balanço de massa. Aí a gente fez o caso B1, né? Que tinha 1/3 de líquido. Aí a gente achou esse número de pratos, 14. Então, por exemplo, se eu pedir um exercício, eu posso pedir nesse exercício para vocês, para achar para mim o refluxo mínimo, nesse caso, e eficiência, tá? Então, aí como é que vocês iam olhar? Ia estender aqui, né? Olhar onde bateu, olhar o x' e y', e também achar a eficiência do processo, né? Vocês iam fazer 14, vamos supor que a eficiência seja 60%. Então, 14 vezes 0,6 vai dar... Então, nesse caso aqui, 14 vezes 0,6. Número de pratos... Ah, não, é 14 8,4. Não, é dividido. Ah, não. É para achar o número de pratos, né? É reais, dá 23. Vamos fazer aqui só para vocês entenderem o esquema. Se eu tivesse pedido aqui o número de pratos, vamos colocar aqui número de pratos reais para uma eficiência de 0,6, né? Se eu tivesse pedido aqui. Aí a gente ia fazer, né? NR é igual a 14 dividido por 0,6. Então, o número de pratos reais aqui seria aproximadamente o quê? 23 pratos. Então, nessa alternativa, o B1 seria 23 pratos, tá? E eu poderia pedir aqui também para vocês acharem para mim o refluxo mínimo nessa condição de alimentação. Então, para vocês acharem o refluxo mínimo, vocês tinham que esticar aqui e ver onde bateu, tá? Vamos fazer aqui só para vocês poderem entender. Bom, vou esticar aqui. Ô, Sabrina, igual nesse caso, eu vou esticar ela entre o 8 e o 7, ou eu vou esticar ela para cima, igual fez no outro? É só para cima, é como se você estivesse dando continuidade à reta. Quer ver, ó? Vamos supor, igual aqui, nesse exercício é 0,20 e poucos. 0,20 e poucos aqui, né? Você vai fazer como se você estivesse, né, continuando a reta aqui, ó. Então eu vou nesse sentido que você tá indo aí. Isso, no sentido da reta. Eu não vou para cima, não. Assim não. Assim que você tá falando, não. Você vai no sentido da reta, no sentido aqui, ó, do 6, entre o 6 e o 5 não. aqui. Você vai no sentido da reta, tá, Rodolfo? Você tem que pegar a reta, é como se pegasse a reta e prolongasse ela aqui, ó.
no mesmo sentido, tá? Ficaria assim, olha. Olha lá, ó. Você puxa assim. Tá? Quando eu falo pra Porque cima, você vai no pegar a outro reta e ele foi para esticar. cima, né? Do exercício que a gente estava terminando hoje. Ele foi para cima, né? Ele foi no mesmo sentido da reta, ó. Quer ver? Do exemplo de hoje. Ele foi no mesmo sentido da reta aqui, ó. Aqui, ó, eu puxei ele aqui, ó. Aqui dá pra você ver melhor, ó. Aqui, ó, no mesmo sentido da reta, tá? Ela não tá retinha, não. Ela tá na inclinação da reta. Tá vendo? Tá? Você pode ver Sim. que ela tá assim, ó. E no de hoje ele tá entre o 8 e o 7 aqui, porque Aqui tá na linha. nesse aqui que você tá falando? Que você tá mostrando agora Isso, que aí deu você tem que 14 é só passos. você pegar a linha tá assim, não é? Aí quando você pegasse a régua e fizesse assim, acompanhar o sentido dela, só Entendi. isso, tá? Essa linha aqui é da alimentação, né? Da alimentação. Aí se a gente fosse olhar aqui os pontos, né? Aí a gente teria que calcular o x' aqui e o y' aqui. Esse exercício aí é o que você fez na aula que eu fiz outro, não é? Na aula passada, Ah, tá. que tinha os casos B1, B2 e B3. Uhum. Ah lá, tá vendo aqui, gente, ó? Aqui é onde bateu, tá vendo? Onde bateu a curva de equilíbrio. Aí o meu x' vai ser aproximadamente 0,22, 0,24, 0,26, 0,27. Olha lá, ó, meu x'. E o meu y', ah lá, então o meu x' é aproximadamente 0,27. E o meu y' aproximadamente 0,46, tá? Conseguiram ver aqui? Sim. Então, olha só, Conseguimos. vamos achar o refluxo mínimo, então, para esse caso aqui. Então, refluxo mínimo dividido por refluxo mínimo mais 1. É igual a XD, com XD aqui era quanto? 0,97? Deixa eu olhar aqui. Era 0,97. 0,97 menos 0,46 dividido por 0,97 menos 0,27.
Aí você considerou 0,72 ou 73? Vamos pôr 7,3, né? Que tá próximo aqui o 7. Aí eu já vou fazer a conta direto, tá? Você já fez aí. E vocês deu aí também? Meu deu isso aí também. Uhum. Então, ó, esse aí, pro caso B1, né, o número de pratos reais seria 23 e o refluxo mínimo de 2,70. O número de estágios mínimos aqui, gente, para todos os casos é o mesmo. O número de estágios mínimos. Mas aí o número de pratos reais e refluxo mínimo varia de cada caso. Só o estágio mínimo que é o mesmo para cada um dos casos, tá? Então, olha só, na próxima questão, que seria essa daqui, ó, na letra... Quanto que deu o R-min? 2,7? É isso, 2,7, né? Então, aí o nosso refluxo era de 3,5, não era? Ai, deixa eu lembrar aqui. É isso, o refluxo era de 3,5. Então, olha só, nós temos o refluxo mínimo aí de 2,7, Jéssica. A gente está trabalhando acima do refluxo mínimo, tá? Uhum. Então, é isso que eu tô falando com vocês. Aqui no caso B1, a gente vai achar um refluxo mínimo e o número de pratos reais. No B2, a gente também vai achar o refluxo mínimo e o número de pratos reais, tá? Por que que a gente vai achar refluxos mínimos diferentes? Por causa da reta da alimentação. Aqui, ó, vocês vão ver que o meu x' vai ser 0,4 e o y' vai ser 0,62, no caso B2. No caso B1, tá vendo que vai mudar? No caso B1, o seu x' vai ser 0,25 mais ou menos e o y' vai ser 0,46 mais ou menos. No caso B3, também vai mudar. Se você for olhar no gráfico, olha lá, o seu x' vai ser aproximadamente 0,49 e y' 0,7, tá vendo? Então, aí, quando a gente tem situações de alimentações diferentes, a gente vai achar para cada caso de alimentação um número de pratos reais e um número de refluxo mínimo, tá? Mas o número de estágios mínimos, esse número de estágios mínimos vai ser um só para cada um, tá? Vai ser um só para o exercício, tá? Porque o número de estágios mínimos você não considera nenhuma reta, tá? Então, seria isso daí. Deu para vocês entenderem aqui? Então, refluxo mínimo a gente acha para cada um dos casos, tá? O estágio mínimo vai ser sempre o gráfico que Isso, estágio só tem mínimo. alimentação e o X. O XD e o XB. B. Isso, o estágio mínimo vai ser uma resposta só para o exercício, tá? Agora, o refluxo mínimo, número de pratos reais, aí vai depender da alimentação. Aí a gente tem que fazer para cada letra, tá? Deixa eu voltar aqui no outro slide. Ô, Sabrina, Pode falar, Ronan. essa agenda que vocês fazem no WebGIS muda alguma coisa no sistema, por exemplo? Agenda? É, Qual a agenda? Que agenda? porque igual, por exemplo, a gente tem sexta-feira marcando um trabalho valendo 5 pontos de fisicoquímica dia 22.
Ah, não, isso aí isso aí é só para me lançar as notas. Vocês já fizeram 2 trabalhos de fisicoquímica e falta a lista. Tá, não, Aí depois tranquilo. vai ser só uma data só para colocar as notas. Não, então tá tranquilo. Tá? Tá bom. Obrigado. Nada. Aí, gente, olha só. Esse exercício aqui, ele vai ter letra B1, B2, B3, B4, B5. Então, vou ler com vocês aqui, ó. Uma coluna de... já sei que eu posso fazer com vocês. Nós vamos fazer o seguinte. Esse exercício vai entrar na lista, tá? Pra vocês poderem me entregar na sexta-feira, dia 28, né? Dia 28 e dia 29. Esse vai... Já que ele já tá aqui e não deu tempo de a gente fazer, ele mesmo que vai para a lista, tá? Ó, vou ler aqui com vocês. Uma coluna de retificação deve ser projetada para separar 13.600 kmol por hora de uma mistura de 44% de benzeno e 56% de tolueno, fornecendo um produto de topo contendo 97% de benzeno e 3% de um produto de fundo contendo, no máximo 2% de benzeno e 98% de tolueno. A razão de refluxo deve-se 3,5 moles de retorno para a coluna para cada mol de produto obtido do topo. O calor latente para a mistura de benzeno e tolueno da alimentação é 86,4 calorias por grama. E o ponto de bolha da mistura é 95 graus Celsius. Aí perguntou, letra A. Determinar as vazões de produto de topo e de fundo. Letra B. Determinar o número de pratos, a composição de equilíbrio de cada prato e a posição do prato da alimentação, tá? Aí vem a B1. Aí vem igual aquele caso que a gente fez. A mistura está líquida no ponto de bolha. Então, quando a mistura está líquida na temperatura de bolha, a gente está trabalhando com líquido saturado, tá? Então, aí, a reta da alimentação, ela só vai ser aquela para cima. Então, vocês vão fazer esse exercício, determinar o número de pratos e o prato da alimentação. Aí, vocês terminaram a letra B1, tá? A B2. A mistura está líquida a 26,7 graus Celsius e te deu o CP. Tá vendo? O CP é 0,44 calorias por grau Celsius. Então, nesse caso, se a mistura está a 26,7, bom, o ponto de bolha é 95. Então, quer dizer que na B2, a gente está alimentando um líquido subresfriado. E quando a gente está trabalhando com líquido subresfriado, a gente tem que calcular o Q pelaquela equação que eu já passei para vocês. Então, o que vocês vão fazer aqui? A retificação, ela vai ser a mesma do caso B1. Sabrina, Travando tudo. tá travando. Ixi, Travando aí. até onde vocês ouviram? Você acabou de falar do líquido Subresfriado. Aí depois não deu pra entender mais nada. Tá, então na letra B2, a gente tá vendo que a mistura tá entrando abaixo da ponto de bolha, né? O ponto de bolha é 95. Ele tá entrando abaixo, né?